noite, igreja. Graças a Deus aos irmãos. Quero dar boas-vindas aos visitantes, aqueles que nos visitam. Fiquem à vontade. Nós somos uma família e é com muita alegria que nós recebemos, pessoas. Quando nós estamos reunidos em família, nós ficamos muito alegres quando nós recebemos visita daquelas pessoas que nós gostamos, nós nos preparamos para receber, aquelas que pelas visitas avisam que vem, a gente prepara a casa, prepara boa comida, enfim. Então quem está nos visitando, sinta-se em família. O culto ele foi preparado para a glória do Senhor, mas pensado também no nosso momento em família, juntos, para que seja o melhor momento, para que seja o momento em que você esteja à vontade, para que seja o momento em que você desfrute do momento em família, da comunhão com os irmãos, mas também da presença do Senhor, que nos garante que está aqui quando nós nos reunimos no nome dEle. Amém? Então nós temos esses motivos para nós estarmos adorando ao Senhor, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu convido os irmãos que fiquem de pé. Nós vamos estar orando ao Senhor. E logo após a oração nós vamos estar adorando ao Senhor através de canções. Então fiquem à vontade, meus queridos. Fiquem em família mesmo. Cantem, louvem ao Senhor, usem a voz, usem o corpo, com a mente, com o coração, porque um dos mandamentos do Senhor é que nós amemos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então é isso que nós devemos fazer, independente de quem está ao nosso lado, independente de quem está à nossa frente. Dê o seu melhor ao Senhor, porque Ele está aqui, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que a tua presença, Pai, se faça real aqui em nosso meio, para que o Senhor, Deus, se sinta adorado, para que o Senhor se sinta à vontade aqui, ó Deus, para que o Senhor ministre aos nossos corações a tua palavra, através das canções, através, ó Deus, das vozes que vão se erguerem em adoração, Pai, e que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos estejam abertos, para que ouçam a tua voz, para que sintam a tua presença, Senhor, não apenas emocionalmente, mas, ó Pai, com a nossa razão, sabendo quem o Senhor é, conhecendo o Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus que não nos deixa, que tem promessas, que fez e faz milagres em nosso meio. Nós cremos nisso, Senhor, e é por isso, Pai, que nós estamos aqui, porque somos esse milagre, o milagre que o Senhor fez, realizou ali naquela cruz, Pai, quando o Senhor deu a sua vida por nós. E, ó Deus, se não fosse por isso, nós não estaremos aqui. Tantos outros, Pai, tantos outros que o Senhor vem fazendo em nosso meio. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos para que o Senhor faça, Pai, com que o nosso coração, com que a nossa mente esteja atenta à tua voz, ao que o Senhor deseja falar conosco. Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, nós nos alegramos de estar na casa do Senhor, e nela nós desejamos estar, Deus, em família, em comunhão com os nossos irmãos. Pai, continua presente aqui, ó Deus, e seja adorado neste lugar em que nós nos reunimos como família, não mais peregrinos, mas família do Senhor. Pai, te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Venha
nos reunirmos como família, como povo de Deus,
Nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele tem uma alegria especial quando eu e você nos reunimos no nome dEle para fazermos o que acabamos de fazer, poder adorá-lo, poder louvar o seu nome. E é um momento especial para nós também, onde nós conseguimos identificar, parece que fica mais nítido para nós, o amor que o Senhor nosso Deus tem por nós. Eu não sei qual foi a última vez que você precisou sentir esse amor. Eu não sei qual foi a última vez que você se sentiu sozinho, você sentiu que as coisas da sua vida, a sua vida de uma forma geral, parece que estava caminhando de uma forma mais difícil. Eu não sei se nesse momento você se sentiu desamparado. Gostaria que as pessoas que estivessem ao seu lado tivessem te dado uma palavra de paz, uma palavra de conforto, e talvez isso não aconteceu. Mas quando nós olhamos, nos voltamos para a palavra de Deus, meus queridos, nós olhamos esse amor que recebemos do nosso Deus, como algumas canções dizem, é realmente inexplicável, ninguém explica Deus. É um amor que nós não sabemos por que é derramado sobre as nossas vidas de tal forma. Essa semana, fazendo uma reflexão sobre esse amor que recai sobre a minha e a sua vida, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos em obedecer ao Senhor, esse amor transborda e nos convida a voltar atrás, nos convida a voltar a obedecer ao Senhor. E lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, há um episódio que faz parte da vida de um grande homem de Deus, o rei Ezequias. Talvez tenha sido esse o momento mais difícil da vida dele. Talvez você já tenha passado por momentos difíceis. Mas como eu costumo dizer, o maior problema do mundo é o meu, porque sou eu que tenho que resolver. O maior problema do mundo é o seu, porque é você que tem que resolver. Então, guardado as devidas proporções, com certeza você já enfrentou ou enfrenta uma situação que está para além das suas capacidades. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, no capítulo anterior, o rei Ezequias estava sendo ameaçado, atacado pelo exército inimigo, e ele faz uma oração, e o Senhor responde àquela oração, e o livra daquele exército inimigo. Mas logo em seguida, no capítulo 20, o texto nos conta, ou vai nos falar sobre a doença do rei Ezequias. E a palavra de Deus nos diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas e o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um plastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará, e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus.
Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acais. Que amor é esse? O Senhor, primeiro, por amor ao rei Ezequias, manda um aviso para ele: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Que privilégio é poder organizar a sua vida e a vida da sua família antes de você partir. Mas o texto nos diz também que quando o rei Ezequias recebeu essa palavra do Senhor, ele virou para o lado, e o texto diz que ele chorou amargamente. Ah, meus queridos, o nosso Deus, que é o Deus do amor, que é o próprio amor, ele não rejeita o coração quebrantado. Ele não rejeita o coração que se apresenta contrito diante dele. O texto diz que o rei Ezequias chorou amargamente. Se você prestou atenção na leitura do texto, antes do profeta Isaías deixar sequer o pátio intermediário do palácio do rei, o Senhor veio a ele e falou assim: volte, vá lá e fale com o meu servo, que eu ouvi a sua oração, e que ele será curado, que eu vou acrescentar 15 anos à sua vida. Mas aí o rei Ezequias fez o que muitas vezes eu e você fazemos. Ao invés de agradecer, ao invés de pular de alegria, o rei Ezequias falou: qual será o sinal que o Senhor vai me dar, que daqui a 3 dias eu poderei voltar ao templo? O profeta Isaías, que é a voz de Deus, ali diz: a escadaria, ou vai subir, o sinal da sombra, do relógio que havia, que progredia de forma natural com o passar do dia. Aquela escadaria ia sofrendo o avanço da sombra. E aí o rei Ezequias diz, e o profeta Isaías diz: escolha, você quer que a sombra avance ou quer que ela recue? E olha o que o rei Ezequias fez. Ele falou assim: avançar é natural, avançar é fácil, eu quero que ela volte. E o texto diz que o profeta Isaías orou, clamou ao Senhor, e a sombra da escadaria recuou 10 graus. É como se o Senhor estivesse dizendo: você ainda duvida? O que mais eu preciso te dizer? O que mais eu preciso fazer para te provar que eu te amo? E é isso que me impressiona, meus amados. O Senhor não precisa de nós, o Senhor não precisa mendigar o nosso amor. O Senhor poderia simplesmente ter fulminado e matado o rei Ezequias quando ele pede algo duvidando do Senhor. Mas ao contrário disso, o Senhor diz ao seu profeta Isaías, ou responde ao profeta Isaías: pode deixar, a sombra vai recuar 10 graus. É isso que ele quer? A sombra vai recuar 10 graus. Quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes o Senhor está falando, está demonstrando o seu amor conosco? E quantas vezes nós estamos insistindo em testar o Senhor? Mas essa noite que nós estamos em família, depois de termos relembrado essa história vivenciada pelo rei Ezequias, nós temos nesse momento também a oportunidade de nos colocarmos diante do Senhor, de apresentar a Ele aquilo que só você e Deus sabem. Deus conhece exatamente como está o seu coração. Eu posso orar, posso interceder por você, mas só Deus conhece o seu coração. Então, nesse momento, meus queridos, se você quiser chorar, você pode chorar, mas em especial, se você quiser apresentar algo diante do Senhor, algo que hoje você quer aproveitar o exemplo deixado pelo rei Ezequias e dizer: Senhor, mesmo sem eu entender, eu quero aproveitar desse amor que o Senhor tem por mim. Se você tem algo a apresentar ao Senhor, fique em pé. Eu quero orar por você. O texto diz que o profeta Isaías, que o Senhor falava com o profeta Isaías, e naquela época era assim. Deus falava com o profeta e o profeta falava com o seu povo, assim como aconteceu nesse diálogo entre o rei Ezequias e o profeta Isaías. E hoje nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor está conosco, que fala por meio da sua própria ação nas nossas vidas, mas nós temos a liberdade por meio da palavra, a autoridade por meio da palavra, para intercedermos, para falarmos juntos com o Senhor. Pai, os nossos corações estão alegres, Senhor,
porque por amor o Senhor um dia inspirou homens, ó Deus, que transcreveram, revelaram aquilo que eram os teus planos, a tua vontade para as nossas vidas, e chegou até nós a tua palavra. Essa palavra, Senhor, que registra momentos como esse, em que o Senhor demonstra o seu amor por nós, assim como o Senhor fez, demonstrando o seu amor pelo rei Ezequias. Nós precisamos confessar a Ti e pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pela nossa teimosia em entender e em aceitar esse amor que o Senhor tem por nós. Ah, Pai, nós somos tão falhos, Senhor. Nós temos tantas dificuldades, nós não conseguimos compreender muitas vezes como o Senhor age, e isso às vezes aflige o nosso coração. Às vezes nós nos sentimos desamparados, ó Deus. Às vezes nós achamos que o Senhor deveria agir de outra forma, quando a Tua própria palavra nos revela que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso nos perdoa, Senhor. Nos perdoa todas as vezes que pelas nossas próprias ações nós rejeitamos o amor que o Senhor tem por nós. E nessa noite, Pai, que nós estamos gratos por termos aprendido com essa experiência vivenciada pelo Teu servo Ezequias, Senhor. Eu quero, ó Deus, como Teu profeta, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, apresentar, clamar diante de Ti, Senhor, por cada um dos meus irmãos que ficaram em pé aqui nessa noite. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração e a mente deles, o Senhor conhece cada situação que está sendo apresentada a Ti, Senhor, e em nome do Teu Filho amado Jesus, nessa noite nós não queremos atrapalhar o derramar do Teu amor sobre as nossas vidas. Nós não queremos rejeitar esse amor, nós queremos nem sequer compreender, porque nós queremos aproveitar, Senhor. Enche o nosso coração, enche a nossa mente dessa certeza que o Senhor nos ama e que apesar de nós, apesar das nossas falhas, o Senhor está ouvindo, recebendo as nossas orações, as nossas petições. Mas agora, Pai, assim como o Senhor ouviu a oração do Teu servo Ezequias, ouve, Senhor, a oração do Teu povo que está sendo feita a Ti nessa noite, ó Deus. O Senhor tem toda a autoridade sobre as nossas vidas, o Senhor também tem todo o poder. Por isso, Senhor, aquilo que possa parecer impossível para os meus irmãos hoje, nós cremos que não é impossível para Ti. Por isso, traz o conforto, traz o consolo que só é possível por meio da presença e da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. E faz por cada um dos meus irmãos aquilo que nenhum homem, aquilo que nenhum de nós pode fazer. Recebe, Senhor, a oração do Teu povo, pois o Teu povo fala contigo, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. E a oração, o desejo do nosso coração é que você continue com a sua mente, com o seu coração abertos a tudo aquilo que o Senhor ainda quer falar com você nessa noite. Boa noite, queridos. Vamos continuar adorando ao Senhor no momento de dízimos e ofertas. Nós louvamos, nós agradecemos ao Senhor porque Ele sempre nos tem orientado. As orientações do Senhor têm chegado à nossa casa, sempre têm chegado sobre as nossas vidas. E eu gostaria de lembrar a você, eu sei que você já sabe, mas eu gostaria de lembrar a você, a palavra do Senhor nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, o reino de Deus é paz. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é alegria. E todas essas coisas. Não há dinheiro que possa comprar. Se você pegar todo o seu dinheiro e disser aqui: Jefferson, eu quero paz, você não compra. Se você disser para outro irmão: irmão, eu agora quero alegria, você não compra. Queridos, nós precisamos entender as orientações do Senhor. Quando nós vemos tantas vidas se enchendo de ganância, tantas vidas avarentas, sentimentos contrários
aos sentimentos que o reino de Deus, que a orientação da palavra de Deus nos dá. E gostaria muito breve de relatar para vocês uma história de um pastor que iniciou o seu ministério. E ele necessitava de um paletó. E ele não tinha dinheiro. E aí ele foi no bazar. E aí quando chegou lá, nesse bazar, a moça falou: pastor, nós recebemos uma doação aqui, mas veio de uma funerária. Mas estão todos novinhos. O pastor falou: bem, é o único dinheiro que eu tenho para comprar. Então, ele comprou o paletó. E lá na hora, ele estava pregando, ele muito empolgado, adorando, louvando ao Senhor, ele foi colocar a mão no bolso. Não tinha bolso. Paletó de defunto não tem bolso. De pessoas que partiram, que vão se vestir, não tem bolso. Nós não vamos levar nada daqui. Nada, meus filhos. E eu estou falando isso para você, não é para falar de dinheiro, não. Eu estou falando isso para você para falar no finalzinho do texto. As demais coisas aqui vão ser acrescentadas, se nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Faça isso com alegria. Nós aqui na nossa igreja, na nossa família, nós temos a orientação também das disciplinas espirituais. Vamos lá? A gente vai estar sempre na nossa semana fazendo o nosso devocional diário da palavra de Deus, orando. Nós vamos ter um momento de comunhão e aí a gente tem o nosso PG, a EBD, o nosso culto agora que está acontecendo, de celebração. Nós temos também, né, a oportunidade de estarmos fazendo uma oferta semanal. Nós temos aí o QR Code que estão nas cadeiras. Seja uma forma que você se sinta bem, ouvindo até aqui, ou ofertando aí o QR Code, mas faça isso com gratidão no seu coração e com alegria também, amém? Vamos orar e logo após você tem a oportunidade. Você que nos visita, meu querido, minha querida, é um hábito da nossa igreja, é uma alegria para a nossa igreja. Se você quiser fazer parte, sinta-se à vontade. Curva sua cabeça, vamos orar, por gentileza. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor recebe as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o alimento diário que nós necessitamos, o Senhor tem, Deus, provido. O Senhor tem abençoado os celeiros. O Senhor tem abençoado, Senhor Jesus, as finanças. Não há pouco para o Senhor. Não há. No Senhor há o necessário. E nós agradecemos ao Senhor. Nós rogamos também, Deus, por aqueles, Senhor Jesus, que se apresentaram agora. Se não tiverem um alimento, Senhor, se não tiverem, Senhor Jesus, se estiverem com as suas finanças, Senhor, de uma forma que não conseguem encontrar o alimento. Opa! Providencia, Senhor Jesus. Usa a vida, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos para abençoar essa vida. Oh Deus, tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos é para nós abençoarmos, Senhor. Nos dá, Pai, essa certeza no nosso coração e na nossa mente. Deus, aqueles que estão em busca de trabalho, que o Senhor abra uma porta de emprego. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles também, Pai, que estão por causa da justiça. Que o Senhor venha intervir, faça justiça, Pai, de uma forma que o Senhor, somente o Senhor sabe fazer. Ó Deus, nos ajuda a administrar todos os recursos financeiros que o Senhor coloca em nossas mãos. E que jamais, Pai, jamais, mamão venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Mas que o Senhor venha reinar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nós oramos, recebe cada oferta, recebe cada vida, cada dízimo, Pai, pois nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Os anjos e os homens
Viemos declarar que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é Rei, o Senhor governa sobre as nossas vidas. Por isso nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai. Porque só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso.
desejamos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder.
cada irmão, toda essa igreja. Cuida, Senhor, de cada um, Pai. O Senhor habita em meus louvores. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Receba esses louvores em nome do teu amado Jesus Cristo. Das nossas crianças aqui, até 8 anos de idade, também a nossa equipe do Ministério Infantil, que nós estamos com elas hoje. Venham, crianças. Nossa equipe do Ministério Infantil. Vamos orar pelas nossas crianças, elas vão sair, né? Vão ter um momento em que elas vão aprender um pouco mais da palavra de Deus ali, uma linguagem própria para elas, enquanto nós vamos permanecer aqui e também ouvir a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que temos de estarmos na tua casa. Em especial, os nossos corações estão alegres porque nós recebemos do Senhor a missão de cuidar, de ensinar as nossas crianças. Que privilégio para nós é, Senhor, elas poderem estar aqui na tua casa. Elas primeiro participam conosco, cultuam, louvam o teu nome, Senhor. E agora, Senhor, que elas aprenderam pelo exemplo, agora elas vão aprender pelo ensino. Elas vão sair daqui e vão ouvir a tua palavra numa linguagem apropriada à faixa etária de cada uma delas. Mas assim como temos feito, Senhor, continuamos pedindo ao Senhor que o Senhor mesmo guarde a mente e o coração de cada uma das nossas crianças, ó Deus, para que quando elas se tornarem adultas, elas escolham continuar vindo à tua casa, escolham continuar aprendendo de ti, se cresçam e se tornem homens e mulheres de Deus. Por isso, Pai, abençoa a nossa equipe do Ministério Infantil. Obrigado por essas vidas que têm se dedicado a cuidar e a ensinar as nossas crianças, ó Deus. Mais uma vez, concede a elas, Senhor, capacidade, instrução, ó Deus, habilidade no ensino das nossas crianças. Nós ainda pedimos por nós, Senhor, que vamos ficar aqui no templo, pedindo ao Senhor que o teu Espírito Santo que está aqui conosco, mais uma vez, pela tua graça, pela tua misericórdia, abra as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos não somente ouvir, mas também compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Essa é a oração que nós te fazemos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Hoje nós vamos falar um pouco sobre atitudes que ativam o milagre. Na Bíblia, quando nós falamos de milagre, nós vamos pensar em algo extraordinário, em algo sobrenatural e inexplicável que é realizado pelo próprio Deus. Algo que está para além da capacidade humana e que é realizado pelo próprio Deus e acaba sendo um sinal não somente da sua ação toda poderosa, mas de todo o seu poder, de toda a sua força, da sua capacidade, ou seja, para Deus não há nada que seja impossível de ser realizado. Mas muitas vezes quando nós pensamos em milagre, ou caracterizamos os milagres dessa forma, é algo extraordinário, é algo sobrenatural, é algo que só pode ser realizado por Deus. Muitas vezes, de maneira equivocada, nós também começamos a agir de forma passiva, simplesmente esperando, já que o milagre é Deus quem faz, e somente Deus pode fazer milagre. Muitas vezes nós ficamos esperando que Deus faça esses milagres, que Ele realize esses milagres. Às vezes até oramos pedindo,
Mas na maioria das vezes nos limitamos a isso, a nossa ação se limita a isso, a orar pedindo pelo milagre. Mas quando nós olhamos para a Bíblia também, nós vamos perceber que apesar do milagre ser isso, apesar do milagre só poder ser realizado por Deus, Ele tem um prazer especial em atender, em socorrer aqueles que fazem parte do seu povo, aqueles que fazem parte da sua família. E se você estudar a Bíblia com calma, prestando atenção em todos os detalhes, você vai descobrir algo fantástico, que as maiores intervenções, ou seja, os maiores milagres realizados por Deus na história da humanidade, também contou com a participação do ser humano. Houve uma ou outras ou mais atitudes que levaram ou que impulsionaram ao Senhor a agir de forma milagrosa. Deus tem prazer em agir em favor do seu povo, quando o seu povo, humildemente, reconhece sua limitação, reconhece a autoridade de Deus e o seu poder e lhe clama por ajuda. O salmista, lá no Salmo 51, verso 17, vai nos dizer que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Isso move a mão de Deus. O Senhor é incapaz de não agir quando um coração contrito e arrependido se apresenta diante dele. O Senhor é movido, o nosso Deus, Ele é o próprio amor. E esse amor é acionado, esses milagres são ativados quando o seu povo o busca com sinceridade de coração. É impressionante pensarmos nisso, que o extraordinário acontece quando nós unimos fé e atitude. Não é uma fé passiva, mas é uma fé adicionada das nossas ações. Nós podemos nos lembrar de dois grandes exemplos bíblicos, duas histórias muito conhecidas. Uma delas está lá no Antigo Testamento, quando o Senhor já havia libertado o povo da escravidão do Egito, tirado o povo de Israel da escravidão do Egito. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, os versículos 16 e também no versículo 21, Deus vai nos mostrar que Deus abre o mar vermelho para que o povo pudesse passar. Lembra-se da história? Faraó se arrepende de ter deixado o povo sair e parte com o seu exército em perseguição ao povo de Israel. O povo já havia caminhado pelo deserto e agora o povo estava de frente ao mar vermelho. O povo olhou para trás e viu o exército de Faraó vindo. De um lado o exército do Faraó, do outro o mar vermelho. E eu e você conhecemos bem a história. O Senhor abriu o mar vermelho e fez o povo passar em terra seca. Mas olha o que diz Êxodo 14, os versículos 16 e a primeira parte do versículo 21. Deus abriu o mar vermelho, mas foi preciso que Moisés estendesse o seu cajado para que esse milagre acontecesse. Só o que diz lá? Deus falando com Moisés: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E aí a primeira parte do versículo 21 é o resultado da obediência, da ação de Moisés. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Preste atenção nisso. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Quando Moisés fez isso, o Senhor abriu o mar. Mas nós temos outro exemplo também no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus está no seu ministério terreno e um dos discípulos favoritos de Jesus e também meu, o seu discípulo chamado Pedro, aparece em mais uma dos seus episódios com Jesus. E lá no capítulo 14 de Mateus, os versículos 27 a 29, acontece algo muito curioso. É o episódio em que os discípulos estão navegando no barco e o Senhor Jesus não estava com ele, mas de repente o Senhor Jesus começa a ir ao encontro deles andando sobre as águas. E aí os versículos 27 a 29 diz assim: imediatamente, porém, eles ficaram com medo, né? E Jesus vai falar com eles. Imediatamente, porém, Jesus lhes diz:
Não tenho medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente o Senhor é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Percebam que a palavra de Jesus foi: vem. Percebam que o milagre foi: não somente Jesus agora está caminhando sobre as águas, Pedro também está caminhando sobre as águas. Um ser humano comum está caminhando sobre as águas. O extraordinário está acontecendo. Mas para que isso acontecesse, Pedro precisou descer do barco. Ninguém caminha sobre as águas dentro do barco. Para caminhar sobre as águas tem que pisar nas águas. O Senhor Jesus falou: venha. E Pedro obedeceu. Caminhou sobre as águas. O extraordinário está acontecendo. Está acontecendo em especial diante de atitudes do povo de Deus que ativam esses milagres, que ativaram esses milagres. Eu fico imaginando como era especial o relacionamento que o Senhor Jesus tinha com Pedro. Pedro diz: se é o Senhor, manda eu ir te encontrar, andar sobre as águas contigo. E o Senhor Jesus, como se dissesse assim: ah, Pedro, você não sabe como eu te amo. Você ainda não entendeu muitas coisas, Pedro. Você realmente quer andar sobre as águas? Venha. E Pedro, o que me impressiona é que Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Atitudes que ativam o milagre. Moisés estende a mão, obedece ao Senhor. Pedro põe o pé fora do barco, obedece ao Senhor. E a parte que cabe ao Senhor, o Senhor mesmo realiza. Então eu quero convidar você para continuarmos refletindo sobre essas atitudes que ativam o milagre que é realizado somente por Deus. E eu quero convidar você para nós irmos lá no texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, os versículos de 40 a 45. Marcos capítulo 1, os versículos de 40 a 45. Na Nova Versão Internacional, também conhecida como NVI, o texto nos diz o seguinte. Talvez eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas o subtítulo na Nova Versão Internacional é: Jesus cura um leproso. Versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Ainda assim, vinha a ele gente de todas as partes. Ainda assim, vinha a ele gente de todas as partes. Então, meus queridos, eu quero continuar conversando com vocês sobre isso, sobre atitudes que ativam o milagre. E agora, para fazermos isso, para continuarmos essa reflexão, vamos usar o exemplo, ou essa história, narrada no Evangelho de Marcos, quando Jesus, que é o Senhor, que é o Deus Santo e Todo-Poderoso, opera um milagre, faz aquilo que somente o Senhor Deus pode fazer. Mas, para ativar o milagre, algumas atitudes aí aconteceram. E eu queria compartilhar com você alguma delas. Primeiro, para ativar o milagre, vença a dor, o desespero e o medo. Para ativar a dor, o desespero e o medo. É que quando eu coloquei rompa, eu já coloquei com a ideia de vencer. Romper é superar, deixar para trás. Rompa a dor, o
o desespero e o medo. O versículo 40 diz: um leproso aproximou-se dele, ou seja, aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Talvez você já saiba, e isso é muito comum para nós quando nós falamos sobre os textos do Antigo Testamento, mas às vezes precisamos lembrar, e nem todo mundo, até porque ninguém tem a obrigação de todo mundo saber disso, mas a lepra era uma das doenças do Antigo Testamento, ou na época do Antigo Testamento, que simplesmente não havia cura. Mas talvez alguma coisa que você não sabe a respeito da lepra é que uma pessoa nunca nascia leprosa. A lepra sempre era uma doença adquirida e uma doença também transmissível, era uma doença contagiosa. Então nós encontramos um leproso que se aproxima de Jesus e suplica a ele para ser curado, para ser purificado. Mas eu quero que você pense um pouco antes na história desse leproso. Esse leproso era um judeu comum que vivia naquela época, uma época difícil, mas principalmente no contexto patriarcal, um homem que era responsável por prover o sustento da sua família, por cuidar e proteger da sua família. E um dia, ele estava voltando do seu trabalho, depois de um dia árduo de trabalho, de um sol muito quente. Ele chegou em casa e foi lavar as suas mãos para poder fazer a sua refeição. Quando ele olhou para a sua mão, havia uma pequena ferida na sua mão. Ele rapidamente lavou a mão, secou, passou uma pomada, um emplasto, alguma coisa e deixou aquilo para lá. Quando foi no outro dia, ele voltou e olhou a mão novamente. A ferida estava maior. Ele enfaixou aquela sua ferida e tomou o caminho do seu trabalho e trabalhou mais um dia inteiro com a sua mão enfaixada. E no final do dia, quando ele chegou na sua casa e foi, mais uma vez, se lavar as suas mãos para poder fazer a sua refeição do jantar, no final do dia, quando ele tira aquela faixa para se lavar, a sua ferida tinha tomado praticamente toda a sua mão, todo o seu braço. Ele descobre então que está leproso, que havia sido acometido por uma doença que não tem cura. E a partir daquele momento, não só a vida daquele homem, mas a vida da sua família muda drasticamente. A partir daquele momento, ele precisa sair de perto da sua família, ele precisa sair daquele lugar. A partir daquele momento, as pessoas, inclusive até a própria pessoa que era cometida por lepra, muitas vezes tinha esse sentimento. A lepra muitas vezes era encarada como um símbolo de uma condição de impureza, de pecado, indesejada. Mas o texto nos mostra que aquele homem agora vai passar pela dor, pelo desespero e pelo medo. A lepra trazia uma sentença de morte não somente física, mas também espiritual e social. A pessoa era imediatamente afastada do convívio das outras pessoas, ela era imediatamente considerada impura, ela era considerada inclusive impura espiritualmente. Um leproso não podia entrar no templo do Senhor para fazer as suas orações, para prestar o seu culto, não podia oferecer os sacrifícios. A vida daquele homem, daquela família agora se transformou em dor, desespero e medo. Ele precisa agora se afastar, ele precisa agora viver afastado da sociedade, porque o livro de Levítico traz lá no capítulo 13 o que deveria acontecer com a pessoa que estivesse tomada ou acometida pela lepra. Levítico capítulo 13, os versículos 45 e 46 diz assim: um homem com a doença infecciosa deverá andar com as roupas rasgadas, os cabelos desfeitos, e cobrir a parte inferior do rosto, clamando: impuro, impuro. Terá que morar fora do acampamento. O medo, a dor e o desespero agora tomam conta dessa vida, tomam conta da família desse homem.
condenado a viver de maneira isolada, e ele inclusive tem, olha a humilhação disso, meus queridos, aonde quer que ele esteja, para que as pessoas não se aproximem dele, afinal de contas era uma doença contagiosa, ele tinha que gritar, impuro, impuro, em outras versões, leproso, leproso, tinha que viver fora da cidade. Meus queridos, é preciso, para ativar o milagre de Deus, é preciso vencer, romper com a dor, com o desespero e com o medo, porque há situações que chegam até nós dessa forma. Aquele homem que tinha uma vida aparentemente tranquila, aquela família que tinha um contexto social controlado, agora está tomada pela dor, pelo desespero, pelo medo. E quando eu falo dor, a dor de ver o seu pai ou aquele chefe de família doente, pensando no próprio homem leproso, agora ele não pode cuidar da sua família, ele não pode sequer se aproximar dela, ele não pode sequer servir ao Senhor, prestar culto ao Senhor. E muitas vezes, quando estamos diante de situações como essa, o desespero bate à nossa porta, quando nós não vemos alternativa, não conseguimos enxergar alternativas. Quantas vezes nós nos sentimos impuros, afastados, indignos, como esse homem, mas todas as vezes que a dor, o desespero e o medo chegar, nós precisamos nos aproximar de Jesus com fé, ousadia e submissão. Foi isso que aquele homem fez. O texto nos diz que um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Aquele homem já havia quebrado o protocolo. Ele não podia se aproximar de outras pessoas. Mas ele chega perto de Jesus, se ajoelha e clama por Jesus, clama por purificação. E se você percebeu, além da bateria do microfone ter acabado, se você percebeu, ele não se aproxima de Jesus de qualquer forma. O texto diz que ele está de joelho. E além da posição de joelho, reconhecendo a autoridade de Jesus, ele professa a sua fé, ou a sua fé em Jesus. Se queres, podes purificar-me. Meus queridos, Martinho Lutero já disse que a fé é o firme assentimento de que Deus é capaz, mesmo quando em tudo em nós diz que não somos dignos. Aquele homem sabia da sua condição, aquele homem sabia da dor, ou tinha conhecimento da sua dor, do seu desespero, do seu medo, mas ele reconhece essa autoridade em Jesus e ele se coloca diante de Jesus, precisando romper a dor, precisando romper o desespero, precisando romper o medo. Ele reconhece o poder de Jesus, ele não duvida que Jesus pode curá-lo. E é assim que eu e você devemos fazer, quando estamos diante de situações que trazem até nós dor, desespero e às vezes medo. Além de reconhecermos a autoridade de Jesus, além de reconhecermos a autoridade que Deus pode fazer por nós, aquilo que nós não podemos fazer, nós precisamos nos apresentar a Ele humildemente, reconhecendo essa autoridade que Ele tem para fazer isso. O texto de Hebreus, lá no capítulo 4, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. A fé, meus queridos, ela precisa se render à vontade de Deus, mas ela precisa ser uma fé acompanhada de ações. Quando aquele homem se apresenta diante de Jesus, foi preciso que ele rompesse a dor, foi preciso que ele rompesse com o desespero da situação que ele se encontrava,
foi preciso que ele rompesse com medo. Vocês já imaginaram o que poderia ter passado na cabeça desse homem? E se Jesus me rejeitar? Eu sou um leproso, eu não deveria me aproximar de ninguém. Como é que eu estou me aproximando de Jesus? Mas a fé com iniciativa, ela provoca a ação de Deus. O leproso, ele reconheceu o seu estado, mas ele se lançou diante de Jesus, tendo a certeza que Jesus era a sua única esperança, a sua única salvação. Ele sabia que só Deus, só Jesus, com a autoridade de Deus que Ele é, tinha poder para curá-lo. Então, para ativar o milagre, meus queridos, eu e você vamos precisar, com certeza, muitas vezes, romper com a dor, o desespero e o medo. E olha só o que acontece quando eu e você fazemos isso. Quando nós rompemos com a dor, com o desespero, com o medo, nós ativamos o milagre e imediatamente nós recebemos a compaixão de Jesus. Para ativar o milagre, receba a compaixão de Jesus. E aí parece estranho você estar ouvindo isso, porque se pensarmos de maneira racional e de maneira lógica, quem vai rejeitar a compaixão de Jesus? Quem rejeitaria a operação de um milagre na sua vida? Mas preste bastante atenção nisso, que isso é uma atitude que precisa ser praticada por nós, porque na maioria das vezes, até depois de recebermos essa compaixão, não temos a atitude de quem acaba de receber o milagre. Então preste atenção, o versículo 41 e 42 diz: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Diante daquela ação daquele homem, ao vencer a dor, o desespero e o medo, sabe o que aconteceu? O texto nos diz: o coração de Jesus se encheu de compaixão por aquele homem. E quando o coração do Senhor Jesus se enche de compaixão por nós, não há nada nem ninguém que possa fazê-lo parar. Ele vai agir em nosso favor. Então Jesus sente compaixão por aquele homem. Jesus não se torna indiferente à dor. O seu coração se move à ação daquele homem. O Senhor Jesus reage àquela ação e reage com compaixão, com amor. Jesus toca aquilo que era intocável. Lembra que eu falei da lepra? Uma das coisas que era proibido de se fazer quando uma pessoa era constatado que uma pessoa estava com lepra, ela também era dito naquele exato momento que uma das coisas que acontecia com ela é que ela estava impura. E a lepra era contagiosa, tinha isso também. Então, uma das coisas básicas, fundamentais, quando falávamos de uma pessoa com lepra é: ninguém pode tocar nessa pessoa. E muito mais do que isso, se tocar nela, se tornará impuro. Mas Jesus toca naquele leproso. Jesus, ao tocar naquele leproso, o ritual ou a lei dizia que que as pessoas se tornariam impuras. Mas Jesus inverte essa lógica. Quando Jesus toca naquele leproso, ao invés de Jesus ficar impuro, ao invés de Jesus ser contaminado, Jesus cura a vida daquele homem. Para o Senhor Jesus, lembra que nós estávamos falando do milagre no início? É a parte que somente Jesus pode fazer. Ele não fica impuro, ele purifica aquele homem. Outra coisa que acontece no versículo 41 e 42, preste atenção nisso: a cura é imediata. Quando Jesus fala, quero, seja purificado, tocou nele, o texto diz que imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Jesus tem autoridade sobre o corpo, sobre a mente, sobre o coração, sobre o pecado. Prestaram atenção que o texto diz que ele não foi curado, o texto diz que ele foi purificado. Uma das coisas que ele poderia voltar a fazer agora
é entrar no templo novamente. Jesus ainda toca nos intocáveis hoje. A sua compaixão ainda alcança aqueles que ninguém quer alcançar. Nenhuma impureza, nenhum pecado é demais ou demasiadamente grande que não possa ser purificado por Jesus. Não há nada que Ele não possa consertar. Não há nada que Ele não possa fazer. Talvez você está achando que para você não tem jeito. Para a sua casa, para os seus relacionamentos, para o seu emprego, para a sua situação financeira, para o seu pecado, para o seu coração, talvez não tenha jeito. Não existe impossível para Jesus. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, o verso 4, nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele já fez isso. Somos perdoados, somos purificados por causa daquilo que Jesus já fez. A compaixão de Jesus moveu Ele à ação. E Jesus não apenas falou, Ele tocou naquele leproso. E como eu já disse, isso fez com que aquele homem fosse purificado. Agostinho de Hipona, que alguns também conhecem ou chamam por Santo Agostinho, uma vez disse: Cristo tocou a carne humana, mas curou a alma, porque sua mão não era apenas de homem, mas de Deus. A cura daquele homem foi uma cura completa. A dor, o desespero e o medo foram embora, porque a compaixão de Jesus, diante da ação, diante da atitude daquele homem, que era leproso, agora não é mais, encheu o coração de Jesus de compaixão, e Jesus fez o milagre. Jesus fez aquilo que só Ele poderia fazer. Preste bem atenção no que eu vou falar para você nessa noite, meu querido. Jesus não tem medo das nossas impurezas. Ele se aproxima e toca. E quando Ele toca, Ele cura, Ele purifica, Ele transforma. Jesus não tem medo da nossa impureza. O toque de Jesus é puro o suficiente para transformar aquilo que há de mais impuro. Nada diante do Senhor Jesus continuará da mesma forma. Acredite, quantas vezes nós, por nos acharmos indignos, que foi o que eu falei no começo, muitas pessoas têm dificuldade de receber a compaixão de Jesus. Eu não mereço, pastor, eu sou indigno, eu sou um pecador, o Senhor não sabe as coisas que eu tenho feito de errado. Jesus sabe. E mesmo assim, Ele não foge do encontro pessoal com você. Mesmo assim, Ele não deixa de ter poder e de ter autoridade para transformar a sua vida. Mas a maioria das vezes, Jesus está esperando simplesmente uma atitude de fé e de humildade sua, para que Ele possa demonstrar a sua compaixão ou colocar a sua compaixão em prática na sua vida, para ativar o milagre. Terceiro, obedeça às orientações de Jesus. Os versículos 43 ao 44, 45 na verdade, eu acho que coloquei errado aí, diz assim que Jesus despediu, depois de ter curado aquele homem, o despediu com uma severa advertência: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Ainda assim, vinha a ele gente de todas as partes. Jesus dá uma ordem certa ou clara àquele homem. Ele deveria ir ao sacerdote, prestar o testemunho, oferecer o sacrifício e prestar o testemunho apropriado. Preste atenção que Jesus não descumpre a lei. E aí são muitas as possibilidades, ou muitas as ideias e os contextos que são trazidos aqui
nessa orientação de Jesus, né? Jesus está dizendo para anunciar o seu evangelho, mas principalmente, Jesus não quebra a lei, Jesus não desfaz a lei, Ele faz aquilo que somente o Senhor pode fazer, somente Deus pode fazer. Mas quando Ele manda aquele homem ir apresentar-se ao sacerdote, é porque a lei exigia isso. Então, para que aquele homem desfrutasse de maneira completa do milagre que havia sido realizado por Jesus, ele precisava da certificação do sacerdote que iria conceder a ele o certificado, vamos dizer assim, de cura. O sacerdote ia confirmar que aquele homem estava curado, e isso ia trazer àquele homem a possibilidade de voltar ao convívio com a sua família, de voltar ao convívio com o povo, de voltar a morar na cidade, de poder voltar a frequentar o templo. Mas preste atenção nisso, eu estou falando para você obedecer às orientações do Senhor, que aquele homem, apesar de ter recebido uma orientação bem clara de Jesus, ele não obedece à orientação de Jesus. E preste atenção nisso, ele faz isso cheio de boas intenções, ele quer divulgar a bênção recebida, mas quando ele faz isso, ele está desobedecendo a orientação que ele recebeu do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou para ele: olha, vá, e o texto diz que é uma severa advertência: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote. O texto de Levítico, lá que fala da lei, no capítulo 14, os versículos 2 e 4, a primeira parte vai dizer assim: esta será a regulamentação para o leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Então Jesus está cumprindo a lei, mas preste atenção nisso, que a obediência é parte essencial da fé. Às vezes nós queremos agir do nosso jeito, mesmo fazendo bem, mas o verdadeiro discípulo é aquele que ouve e obedece. Você já esteve diante de uma situação que o Senhor está falando com você, ou que você, ao obedecer a palavra de Deus, vai fazer algo que você não compreende, você vai precisar fazer algo que você não compreende? Porque eu acredito que era assim que aquele leproso se sentiu: mas eu fui curado, antes eu estava leproso e agora eu fui curado, eu quero contar isso para todo mundo. Jesus falou para ele: não conte para ninguém. Não faz sequer sentido humanamente falando. Todos nós, com certeza, iríamos querer divulgar para todo mundo: olha, agora eu posso voltar a trabalhar, agora eu posso voltar a viver com a minha família, agora eu posso voltar a ir ao templo. Mas quando ele fez isso, o texto nos mostra que ele estava desobedecendo a Jesus. Então é preciso romper com o medo, com a dor, com o desespero, para que a gente possa receber a compaixão de Jesus. Mas ao fazermos isso, não podemos nos esquecer de continuar obedecendo a Ele, as suas palavras, porque o que Ele tem para nós é sempre o melhor, o plano de Deus é sempre o melhor. Então preste atenção nisso, que o verdadeiro discípulo ouve e obedece. Mas olha só que coisa fantástica que é o amor que o Senhor Jesus tem por nós. Quando aquele homem desobedece, e nós falamos hoje pela manhã, né? O que é o pecado? O pecado nada mais é do que a desobediência do homem a Deus. E quando nós vamos lá na origem do pecado, quando o pecado entrou no mundo, o texto diz que quando o homem desobedeceu a Deus, o homem foi afastado da presença do Senhor. E Jesus, quando veio ao mundo, morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E Ele tomou o lugar que era o que deveria ser nosso. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus pagou por nós o preço dos nossos pecados. E a obediência a Jesus é mais importante do que as nossas intenções, por mais bem intencionadas que elas pareçam. E preste atenção no que aconteceu. O final dos versículos vai dizer que aquele homem foi e tornou público o fato. E o final do versículo diz:
Por isso, Jesus já não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Quem era que não podia ficar com o povo? Quem é que não podia ficar com a sua família? Quem era que tinha que morar fora da cidade? Os leprosos. Agora Jesus tomou o lugar do leproso. Jesus está vivendo fora da cidade por causa daquilo que aquele homem fez, daquela desobediência. Jesus é forçado a ficar fora das cidades. Quando nós olhamos para o Evangelho, essa troca simbólica continua a acontecer. Jesus continua a se colocar no meu e no seu lugar. Para que os meus e os seus pecados possam ser perdoados, só existe uma forma: o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz. Jesus troca de lugar com o leproso. O que era excluído agora entra na cidade, e o puro é deixado do lado de fora. Jesus, que é santo, agora não pode entrar na cidade. O texto lá de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, nos diz o seguinte, falando sobre Jesus: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Obedeça às orientações de Jesus. Eu e você, Jesus tomou o meu e o seu lugar. Jesus morreu para perdoar os meus e os seus pecados. Mas para que isso acontecesse, foi preciso que Jesus obedecesse a Deus até a sua morte, ou seja, até o fim da sua vida terrena. Obedeça às orientações do Senhor. O teólogo alemão Bonhoeffer vai nos dizer que a graça é gratuita, mas não é barata. Ela custa obediência. Se Jesus tivesse somente sido crucificado, o preço do pecado não teria sido pago. Foi preciso que ele fosse crucificado e morto. Quando Jesus morreu, aí sim o preço do pecado foi pago. Se ele tivesse sido somente humilhado, injustiçado, crucificado, de nada teria adiantado. O sacrifício de Jesus é completo, porque ele morreu na cruz para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Então guarde isso no seu coração, meu querido. Jesus valoriza a obediência à sua palavra, mesmo após o milagre. Preste atenção, continue obedecendo à palavra do Senhor, mesmo depois do Senhor ter realizado os milagres na sua vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, meus queridos, que coisa boa é para nós quando nós podemos enxergar isso. Esse texto é mais do que uma cura física, é a história de uma restauração completa, espiritual, social e emocional. Jesus não somente remove a lepra, mas ele acolhe aquele homem, ele toca nele, restitui a sua dignidade. O Senhor Jesus faz aquilo que hoje é comumente conhecido como a missão integral. Cuida do homem de forma completa. Trata o homem de forma completa. Então, para encerrarmos, eu vou convidar você a fazer algumas reflexões e até mesmo voltar em algumas que nós já fizemos. Porventura você se sente hoje impuro, indigno, você está vivendo excluído de alguma forma por algumas pessoas. Se você se sente afastado, se você sente dificuldade em se relacionar, se a sua vida tem encaminhado você para uma vida de tristeza, de solidão, de dor, de desespero e de medo, o convite para você nessa noite é que você se aproxime de Jesus com fé, que Ele pode fazer por você aquilo que somente Ele pode fazer. Esse é o mesmo Jesus que curou aquele leproso. Segunda coisa que eu quero que você pense, ou que você volte a pensar: você já foi tocado por Jesus? Jesus transformou a sua vida? Jesus fez um milagre na sua existência ou em alguma coisa que você pediu a Ele? Se isso aconteceu, obedeça e testemunhe
com sabedoria e obediência. Obedeça a palavra do Senhor. Não faça usufruto do milagre em desobediência. Continue obedecendo a palavra do Senhor. E por fim, Jesus está nos dando o exemplo. Nós somos seguidores de Cristo. Jesus está nos dando o exemplo. Aqueles leprosos, ou aquela pessoa leprosa que era descartada pela sociedade, que era desprezada pela sociedade, que não podiam ser ou sequer conviver juntos. Jesus toca naquele homem e cura, e o cura daquela doença. Você teria coragem de tocar nas pessoas que estão se sentindo impuras hoje, afastadas, vivendo longe do convívio da sociedade? Isso é um convite para mim e para você. O Evangelho não nos leva a amar, só a amar o próximo, mas deve nos fazer amar os invisíveis e os desprezados, aquelas pessoas que supostamente ou aparentemente não têm nada a oferecer. Atitudes que ativam o milagre. Vou convidar o pessoal da música aqui, nós vamos cantar. E enquanto estivermos cantando, nós vamos encerrar essa reflexão dessa noite. Eu já disse a você, vou repetir. Se você tem uma vida, ou se você tem algo na sua vida, está precisando de purificação, está precisando de restauração, você pode apresentar isso diante do Senhor Jesus. Se você se achegar a Ele com fé e humildade, assumindo: Senhor Jesus, se quiseres, Tu podes me purificar. A resposta de Jesus é sempre a mesma: eu quero, seja purificado. E se o Senhor Jesus tocar em você, não há impureza, não há fraqueza, não há pecado que não possa ser perdoado, não há situação que não possa ser transformada. Aproxime-se dele com fé, reconheça sua condição e receba o toque de Jesus, que transforma todas as nossas coisas, ou toda a nossa vida. Você está disposto a ser purificado? Se você estiver, o Senhor Jesus está te convidando e está querendo dizer para você nesta noite: quero, seja purificado. Fique em pé, vamos cantar? Uma música que fala de um milagre, mais um dos milagres realizados por Jesus. Daquilo que, assim como a lepra, é algo que é impossível para o homem cuidar, é impossível para o homem fazer. Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. Mas se você se lembra da história, aquelas irmãs, as irmãs de Lázaro, haviam intercedido, haviam mandado um recado para Jesus, haviam clamado para que Jesus viesse até a sua casa. E quando Jesus chega, se você se lembra da história, uma das falas daquelas duas irmãs de Lázaro foi: se o Senhor Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor Jesus responde para elas: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Vamos cantar? Mestre, eu preciso de um milagre. Você está precisando de um milagre? Na minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos
faça um milagre para você. Mas de qualquer forma, se você chegou aqui nessa noite, o Senhor queria dizer para você que a dor, o desespero e o medo podem ser rompidos quando a nossa fé está depositada nele, porque não há nada que seja impossível para ele fazer. É preciso que quando reconheçamos a nossa situação, a nossa limitação e também o poder e a autoridade do nosso Senhor, recebamos e aproveitemos a compaixão que emana do grande amor que Ele tem por nós. E quando isso acontecer, quando o milagre for realizado na minha e na sua vida, que nós continuemos a obedecer ao Senhor. Continuamos a obedecer a sua voz, aproveitando tudo aquilo que Ele faz por nós. Talvez o Senhor, você chegou aqui nessa noite e está pedindo ao Senhor para que Ele transforme algo no seu coração, na sua mente. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder para fazer isso. E Ele está dizendo para você, como eu disse para aquele leproso: eu quero, seja purificado, seja transformado. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite especial na Tua casa. Obrigado porque a Tua palavra ainda fala conosco, ainda nos ensina, Senhor. Obrigado pelo registro feito, ó Deus, que nos traz ainda hoje lições como essa experiência vivenciada por esse homem que um dia foi leproso, mas que foi curado, foi transformado pelo toque recebido da Tua pessoa, Senhor. O toque santo e cheio de autoridade e poder que somente o Senhor tem para fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer. E por isso, Pai, na autoridade que é concedida a nós por meio da Tua palavra, nós queremos pedir ao Senhor que, se porventura algum coração, alguma mente aqui nessa noite está precisando que o Senhor realize um milagre na sua vida, que hoje, Senhor, ao demonstrarem a fé, ao reconhecerem a Tua autoridade, recebam também, Senhor, a Tua compaixão, a Tua graça, Senhor, que seja derramado sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, toda a compaixão, todo o poder e toda a autoridade para fazer, para curar e para transformar aquilo que somente o Senhor pode curar, aquilo que somente o Senhor pode transformar. E ao sairmos daqui, Senhor, para viver o milagre que o Senhor operou em nós aqui nessa noite, que possamos sair daqui e testemunhar com sabedoria e obediência daquilo que o Senhor fez por nós. Recebe, Senhor, a nossa oração. Nós falamos contigo no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Você pode tomar o seu lugar, meu querido? Eu quero, antes de nós encerrarmos o nosso culto, agradecer mais uma vez a você que veio. Não só a você que faz parte da nossa igreja, mas a você também que nos visita. Espero que você tenha, se você está nos visitando, espero que você tenha sido bem recebido. Espero que você tenha se sentido em família, porque é assim que nós nos sentimos. Espero que você aproveite, todos nós aproveitemos tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Saiamos daqui com os nossos corações gratos, cheios de alegria por esta oportunidade, por esse privilégio que recebemos do Senhor nessa noite. E saímos daqui para aproveitar os milagres que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Quero lembrar você que faz parte dessa igreja, pedir a você que continue orando pela liderança dessa igreja. Na próxima terça-feira nós teremos uma reunião da liderança. Quero convocar você mais uma vez que faz parte da membresia da igreja. No próximo domingo, pela manhã, nós teremos o nosso culto administrativo. Antes disso, se faça presente mais um encontro da sua família, que acontece às quintas-feiras nos nossos pequenos grupos. Sexta-feira nós temos um evento especial da nossa família. Nosso irmão Josué, que acabou de concluir a sua faculdade teológica, vai estar ali celebrando com seus colegas de faculdade a sua colação de grau, a sua formatura. E nós estamos convidados a estar lá, compartilhar dessa alegria. No sábado, ele continua a missão, né? Estará aqui com a juventude às 19h30. Que coisa boa é pertencer à família de Deus, meus queridos. A agenda da família de Deus é sempre cheia. É cheia, mas não é somente cheia de atividades. É cheia de amor, de alegria, de comunhão, de oportunidades de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Quero trazer também uma boa notícia. Os irmãos estão orando, continuem orando. Nós estamos
orando e intercedendo pelo processo do alvará de construção, para a construção do nosso novo templo. Os irmãos se lembram que nós falamos, compartilhando com os irmãos, que temos dois processos em andamento ali. Um deles dizia respeito à unificação dos lotes, que era uma das exigências do processo do alvará, do processo inicial. E nessa sexta-feira que se passou, nós concluímos essa etapa da unificação dos lotes. O Senhor é bom. O Senhor sabe de todas as coisas. Tudo acontece no seu tempo. Tudo acontece da forma dele. Agora retornamos para o processo do alvará. E com fé em Deus, na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em breve, estaremos com uma santa bagunça. Lá no condomínio que eu moro, o pessoal está fazendo uma obra lá, construindo uma nova portaria. E eu passo lá em frente, na entrada do meu condomínio. Está uma confusão, né, Josué e Cláudio? Está uma confusão, os carros têm que parar, aí o outro sai, o outro volta, e é poeira, e é máquina, e é o pessoal trabalhando. E eu falo, que desejo de ver essa bagunça, que desejo de participar de uma bagunça dessa, né? E em breve, uma santa bagunça, né? Porque a glória do segundo tempo será maior do que a do primeiro. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado por esse momento que nós, como a tua família, podemos louvar o teu nome, podemos compartilhar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Tivemos também o privilégio, Senhor, de aprender um pouco daquilo que a tua palavra nos ensina. Como é bom reconhecer o teu amor, saber ver testificado pela tua palavra, como o teu coração se enche de compaixão quando nós nos movemos em direção a ti, com um coração cheio de fé, com um coração cheio de humildade, reconhecendo que não somente a nossa limitação humana, mas a tua autoridade, todo o teu poder. Obrigado, Pai, obrigado por este privilégio, obrigado por aquelas pessoas que chegaram aqui, por as pessoas que estão nos visitando, foi o Senhor mesmo que marcou esse encontro com elas. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite, e que todos nós, tanto os que estão aqui como os que ficaram em casa, Senhor, possamos dar continuidade à nossa semana ao sairmos daqui. Que o Senhor nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Que o Senhor cuide de nós, das nossas famílias, ó Deus. Aqueles que vão trabalhar, vão sair para trabalhar, aqueles que vão sair para estudar, aqueles que vão realizar suas atividades nos seus próprios lares, nos seus próprios comércios. Que todos nós recebamos mais uma semana de compaixão, de graça, de proteção, de amor, de livramentos por parte do Senhor. E que o teu nome, onde quer que nós estejamos, Senhor, que o teu nome seja glorificado por intermédio das nossas vidas. Recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão, Senhor, porque o teu povo fala contigo no nome do teu Filho amado Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que conosco estão, conosco permaneçam hoje e para todos sempre. E o teu povo diz amém e amém. Baixe a sua cabeça, faça você a sua oração, encerre você o seu culto. Tenha uma semana abençoada pelo nosso Deus.